A mensagem de hoje é: qual a direção certa? Uma pergunta que está sempre sendo feita na nossa mente, né? Decisões tendo que serem tomadas o tempo todo, né? Casamento, filhos, faculdade, trabalho. Muitos comerciantes tiveram seus negócios arruinados, prejudicados. A pandemia, não preciso me estender muito o assunto, todo mundo já está careca de saber, né? A pandemia trouxe muitos prejuízos de todas as formas, em todas as áreas, em todas as classes sociais. Tivemos o maior número de depressivos, de ansiosos, enfim, né? Nos tempos de hoje, não sabemos ao certo quando que a gente vai largar a mão dessa máscara. Quando que vamos poder nos reunir com liberdade? Não que não tenhamos essa liberdade, mas estamos ainda assim restritos, né? Quando isso vai acabar? Como será 2022? A vacina, ela é eficiente? Não quero entrar nesse mérito, mas são perguntas que temos que fazer. Nós, como os cristãos, temos às vezes nossos desertos para atravessar, e as perguntas não param, ecoam. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Qual é a direção certa? Aí alguém vai falar assim: não, é Jesus. Sim, é Ele mesmo. Mas mesmo estando com Ele, temos dúvidas do que fazer, como fazer, que opção escolher. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Nós vamos, através da palavra do Senhor, meditar um pouquinho, tirar algumas lições desse texto, que dois camaradas passaram por isso, e certamente podem nos ajudar nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 24, vamos dar uma olhadinha? O texto é uma porção um pouco grande, são 20 versículos. Eu vou fazer diferente hoje, eu vou ler um pouquinho, e aí a gente vai trabalhando no texto, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Está escrito assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Até aqui, a gente começa a nossa meditação. Vamos tirar algumas lições para a gente desse texto. Primeiramente, vamos entender aqui o cenário. Era o domingo, o dia da ressurreição do Senhor. As mulheres já tinham ido bem cedo levar as especiarias para honrar o corpo do nosso Senhor Jesus, e retornaram dizendo que o corpo não estava lá. Apareceram 2 varões de branco, vestes resplandecentes, os anjos, e informaram que ele não estava lá, ele havia ressuscitado. Elas contaram aos discípulos, mas eles não deram muita bola, né? E esse momento já não era de manhã, já era um pouco tarde. Outra coisa, esses 2 discípulos não eram no colegiado dos apóstolos. Jesus tinha mais discípulos. Muito provavelmente esses 2 estavam no meio dos 70. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus envia os 70 para pregarem o Evangelho, prepararem o povo judeu, né, para a chegada do rei. E eles certamente seriam um desses 70. Eles eram os discípulos de Jesus, porém não eram do grupo dos apóstolos. E aí eles estão indo para Emaús, e muito provavelmente eles eram de lá.
tinham deixado Emaús porque escutaram a fama de Cristo. Havia um homem em Jerusalém que fazia coisas que ninguém nunca tinha visto, eles foram atrás dele e seguiram a Jesus. Ouviram as mensagens, as pregações, viram os milagres, a multiplicação dos pães. Estavam assim, querendo ver realmente o reino de Deus. E num determinado momento, eles tomaram uma decisão. Jerusalém está perigoso, estava cheia, lotada. Era a festa da Páscoa. Todo judeu, onde quer que morasse, tinha que festejar a Páscoa. Era uma das festas fixas, estabelecidas no Antigo Testamento. Estava cheia a cidade. Havia medo entre os apóstolos e discípulos, porque mataram Jesus, agora vão vir atrás da gente. Pedro havia negado. Todos estavam fugindo, estavam com medo, angústia. E ali aqueles dois então decidem, bora voltar para casa, vamos para Emaús, vamos cuidar das ovelhas lá do pai, do tio, do vô, vamos voltar para aquela vidinha pacata, né? Havia dor da perda, havia dor da angústia, da frustração. Mas uma primeira lição que a gente pode tirar daqui é: expectativas erradas sempre gerarão frustrações. Expectativas erradas geram frustrações. Como assim? Eles estavam retornando para Emaús e conversando acerca da crucificação, a morte de Cristo, que foi feita pelas mãos dos romanos, entregue pelos judeus. Então havia todo um complô, né? Um julgamento forjado. Eles entenderam que, olha, a nossa esperança acabou. Os caras mataram aquele que a gente tinha fé que ia dar tudo certo. E aí, estão voltando mais ou menos 10 quilômetros, 11, algumas traduções trazem 11 quilômetros, não importa, é uma distância boa, né? E aí estão voltando entristecidos, coração pesado, a fé desfocada, a esperança apagada, e aparece o Senhor Jesus do lado deles. E há alguns comentaristas que diziam o seguinte: Emaús ficava numa distância e numa posição que o sol se punha. E quando o sol vai se pondo, aqueles raios refletem bem nos olhos e fica difícil de enxergar. Hoje mesmo estávamos vindo para cá e saímos mais cedo por causa da balsa, e realmente demorou muito. E eu tive muita dificuldade de dirigir por causa do sol nos meus olhos. Eu fiquei lembrando desse texto o tempo todo. Fica difícil de enxergar, você tem que tomar cuidado até para não bater o carro. Imagina eles tristes, coração machucado, a tristeza tomando de conta, e um sol que ilumina bem no olho, sol poente. Eles não reconheceram Jesus. E vamos ser sinceros, tem muito discípulo de Jesus hoje que, se ele aparecesse, não o reconheceria. Tamanha frustração, tamanho medo, decepções. Ok? Mas vamos entender por que as expectativas deles estavam erradas. Era evidente que havia ali um desânimo. O colegiado havia encerrado, acabou. E Jesus aparece para eles e pergunta: o que vocês estão falando aí? Você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Para eles, na cabeça deles, a última novidade era essa, mas não era. Havia uma outra novidade. Deus, na pessoa de Jesus, sempre tem novidade. Sempre tem. Algumas pessoas, e várias, já deixaram relatos, até no YouTube, tem vários aí, que os médicos, os especialistas disseram: olha, não tem jeito. Não tem jeito. Chama a família, reúne os parentes próximos, essa doença não tem cura. E está aí até hoje, dando testemunho, vivendo e trabalhando. A última palavra não vem do homem, vem de Deus. Mas as expectativas erradas, por quê? Vamos dar uma olhadinha no versículo 19 em diante. Ele lhes perguntou do que se trata, ou seja,
O que aconteceu nos últimos dias? Porque essa não é a novidade. Aí eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Qual era a expectativa desses dois discípulos, desses irmãos aqui? Era uma expectativa errada. Eles estavam esperando o Messias, que haveria de tirar Israel do jugo romano, do jugo gentil. As leis, a moeda, a língua influenciava a nação. Eles queriam ver Israel livre. A nação vivia uma religião corrompida. Se você ler nos princípios do Evangelho de Lucas, haviam 2 sumos sacerdotes, era um só, e ainda era sogro e genro, havia um conchavo ali. Os saduceus eram eleitos segundo a elite romana. Havia uma intenção de privilegiar os mais ricos. A religião judaica estava corrompida. A nação estava corrompida. Eles achavam que Jesus ia tirar esse problema do Estado, do país. Jesus, quando entrou no templo e expulsou os cambistas, provavelmente eles estavam lá e viram. E pensaram, é esse aí que vai fazer esse é o cara. Mas expectativas erradas sempre vão gerar frustrações. Eles chamaram Jesus de profeta. O profeta é um mensageiro de Deus, que traz um recado para o povo. Mas quem há de redimir Israel é o Messias, é o Cristo. Então havia uma confusão aqui, né? É profeta, é Messias. E aí, ele morreu. Já é o terceiro dia. E a última notícia não era a crucificação, era a ressurreição. Mas não havia esse entendimento neles. E estavam, então, desanimados. Criam em Jesus, participaram do ministério de Jesus, mas não permaneceram na fé. Desanimaram. E aí aparece o Senhor Jesus, lindo, lindo, muito lindo, né? 2 discípulos que, se a gente olhar bem na Bíblia, nem aparecem, só aqui. Talvez Cleopas, citado no nome que era marido de uma das Marias que seguia Jesus, mas não mais, não mais. Mas Jesus vai até eles e começa então a sondá-los. E aí percebe que a visão deles está toda baixa, toda desviada, desfocada. E muitas vezes estamos assim, não é? Muitas vezes parece que embaça o vidro e a gente esquece do que já vivemos e o que está acontecendo, às vezes é mais forte. Expectativas erradas. O que tem motivado cada um de nós a andar com Cristo? Tenho visto pessoas buscando, e não está errado buscar a Deus e ao Senhor para melhorar o casamento, para ter uma vida mais regrada, para ter uma melhora na vida financeira. Isso não é errado, porque se você segue a Deus, você vai ter disciplina. A palavra vai ensinar sobre tudo, tudo. Porém, tem a sua participação, né? É como as pessoas que falam que querem emagrecer, e todos os dias eu ouço isso, eu quero um produto para emagrecer. Aqui tem alguns que ajudam, porque se você não tomar a atitude de parar de comer, você não vai emagrecer. Então a gente tem a tendência de achar que Jesus vai fazer tudo e a gente vai ficar bem. Não! Ele já fez, ele já abriu a porta, ele já rasgou o véu, ele já deixou o acesso a livre e aberto ao Deus e Pai, ao trono da graça. Agora tem que ir. Não é ficar esperando e orando e chorando, fazendo reunião de oração para a minha vida melhorar. Eu tenho que trabalhar
em prol da Escritura, das ordenanças, das direções que o Senhor dá. E aí sim, o processo vai acontecer. E aqui nesse caso, eles estavam frustrados porque estavam esperando uma coisa que Jesus não prometeu. Eles certamente ouviram no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, amem os romanos, que maltratam, que maldizem, que são blasfemos, amai-vos, perdoem. Se alguém te pedir uma túnica, dá a capa também. É difícil isso, né? Eles escutaram isso. Jesus não prometeu. Ainda mais que ao longo dos textos, ele fala: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos gentios, será zombado, cuspido, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele avisou. Está certo que havia ali um pouco de bloqueio na mente deles, porque eles não entendiam, ainda não era o tempo, mas não foi prometido a eles redenção de Israel. E aí a frustração vem. Quantas pessoas se frustraram buscando a Jesus por interesses próprios? Não vai funcionar. O Evangelho, ele é simples e claro. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É difícil, mas é possível. É possível. Ok? Frustrações vêm por causa de expectativas erradas. O fato de não enxergar Jesus, muitas vezes é porque a dor impede de ver direito. Lembra de Agar? Gênesis, capítulo 21, verso 19? Estava com Ismael e acabou a água do cântaro. E agora ela se desesperou e pensou: vou ficar na frente do menino e vou esperar a morte chegar. E aparece um anjo e fala com ela: olha, esse menino vai ser pai de uma grande nação, não se preocupa não. E Deus abriu o olho dela e tinha um rio, bem na frente. Mas a angústia cega-nos. Ah, que bom que Jesus está sempre perto, né? Bom, vamos seguir com o texto. Verso 22. Eles declaram que ouviram o relato das mulheres. 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Olha o que eles falaram. Mas a tristeza do coração e o desânimo não deixou essa verdade entrar no coração. Verso 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma... Não, 24. De fato, alguns dos nossos, Pedro e João, que já é um outro texto que se encaixa nesse, lembra que a mensagem chegou lá, João saiu correndo, João foi na frente, não entrou. Pedro chegou depois e entrou. E estava lá, vazio com os panos. É desse relato que eles estão falando. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha o que Jesus faz: não se revela, não se mostra, não diz quem ele é, mas ele começa a trabalhar na fé deles, na fé golpeada, na visão distorcida, no coração amargurado. Ele começa a trabalhar lá dentro. Ele não podia falar assim: olha, sou eu, vocês não estão vendo? E tirar a túnica, talvez. Não, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Aliás, é assim que começa uma vida cristã verdadeira, de dentro para fora. Um certo missionário chegando numa cidade para pregar, convidado também, e se compadeceu de um mendigo na rua, na esquina. E ficou compadecido, falou com o pastor, falou com os irmãos, conseguiu uma muda de roupa,
e foi até ele. Conversou, evangelizou. Você quer? Quer caminhar com a gente? Você quer mudar de vida? Aí o cara, eu quero. Conseguiu, levou o cara, tomou um banho, fez a barba, botou a roupa, ficou lindão. Mas o missionário foi embora. E passado um tempo, esse cara estava na rua de novo. Sujo, fedido. Por quê? Porque não mudou dentro. A parte de fora não adianta mudar no começo. Ela é consequência do interior. Então Jesus trabalha nessa questão. Começa a explicar para eles, para os dois, né, a respeito da vida deles, porque judeu era apegado à Bíblia. O povo de Israel vivia pautado na Torá. E até isso não estava sendo parte da meditação deles. Então Jesus vai resgatar a consciência bíblica deles, começando de Moisés e os profetas, que aí no caso é a Torá, é o Pentateuco e as profecias, os menores e os maiores. Começa a trabalhar naquelas questões em que aparece a profecia apontando o Messias. Mas apontando o Messias glorioso? Não. Aquele que virá, o servo sofredor. Isaías deixa claro, ele também certamente passou por Isaías. E aí eles vão caminhando, mais ou menos 10 quilômetros, até chegar na aldeia. Tem um tempinho aí, né? Tem um tempinho. Até que chegam. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram, verso 28, da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Fez menção de passar adiante. Muito bem. Expectativas erradas geram frustrações, e uma lição que a gente tira aqui desse texto é: expectativas erradas prejudicam a fé. Quando se espera algo que não foi prometido, você deixa de crer. Você deixa de acreditar, você deixa de investir sua fé e sua atenção a isso. E Jesus começa a trabalhar, então, na questão da palavra, nem do que as mulheres falaram e os discípulos falaram, agora é naquilo que está escrito, que eles entendem que é verdade para eles. Começa a trabalhar na consciência bíblica. Jesus repreende a insensatez, usando a própria Bíblia. E aí, eles param, e Jesus faz menção de passar adiante. Eu fico pensando, por que ele faz isso? Por que ele não quis entrar? Primeiro, seguir a Jesus deve ser uma opção individual e voluntária. Pessoas que, às vezes, são coagidas ou convencidas a ir à igreja, não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes, a gente precisa ter cautela com isso, porque pode desviar mais ainda a pessoa. Precisa se resgatar lá dentro. Precisa se investir primeiro. O pastor falou, precisamos discipular o povo. Irmãos, discipulado acabou. Eu tive a experiência de um discipulador cuidar de mim e foi maravilhoso. A minha vida mudou, cresceu. Tive frutos. Mas os tempos são outros. A mentalidade de discipuladores tem se extinguido. Jesus aqui faz o papel de um bom discipulador. Não forçando, não cobrando, mas trazendo, restaurando o bom depósito. E essa missão é para nós. Não é só para pastor, missionário, diácono, presbítero, não. Todo aquele que já tem uma caminhada com Cristo tem algo a falar, tem conteúdo, né? Às vezes eu lá no Pará, às vezes até tenho que ter cuidado de falar daquele ministério, muito forte. Eu tinha discípulos lá que não sabem ler e escrever. Ainda não sabem, mas certamente alguém vai ajudá-los lá. Eram ribeirinhos. Ribeirinhos que trabalham com extrativismo.
corta um açaí, mata uma preguiça, pega uma mucura lá e assim eles vão vivendo. São rústicos, são duros. O ribeirinho tem uma cultura alcoólica, até as mulheres se embriagam, são violentos. E quando eu cheguei lá, Deus me deu esse privilégio, essa oportunidade de ver o reino de Deus chegar. E eu comecei a explicar para eles que eles também tinham que fazer o que eu estava fazendo com eles. Visitar, orar. Eu chegava lá, muitas vezes, as crianças com fome, dor de barriga, febre, gripe, dor de cabeça, malária. E aí eles vão ao posto mais próximo, mas não tem recurso. Então, pela oração, eu vi muita coisa. Pessoas serem curadas, crianças que estavam doentes ficaram boas. E eles começaram a achar que era eu que ia resolver tudo. Eu falei, olha, espera aí, vocês também vão orar. Vocês também vão chegar lá e vão falar para a pessoa o que eu falo para vocês. E eles entenderam. Ribeirinho discipulando ribeirinho. No jeitinho deles, na linguagem deles, falando erradinho, mas falava. É assim que é. E Jesus faz aqui, então, um tratamento espiritual com aqueles dois. Lembra de rico e o mendigo? Lucas 16, no verso 28 e 29, não é o texto principal, mas só para entender. Lembra que o rico, ele pede para Abraão para mandar Lázaro, o mendigo, ir lá na casa dele, porque ele tinha irmãos e tinha o pai. E aí, Abraão, o conto que Jesus dá aqui, é que ele fala assim, eles têm Moisés e os profetas, a eles ouçam. Ainda que um morto ressuscite, não crerão, porque precisa acontecer algo lá dentro, primeiro. Muitas vezes, quando estamos em confusão de que direção tomar, de que caminho seguir, de que atitude nós devemos ter, precisamos ver lá dentro se não está uma confusãozinha também. E geralmente está. Eu experimentei 2 abandonos no campo, trouxe malefícios, rebeldia, tive depressão, as dificuldades me cercaram, eu fiquei impotente, eu via as contas chegarem, as necessidades aumentarem e eu não tinha poder de resolução. Eu fiquei confuso, perdi o rumo. Choro, raiva, socos na parede, palavras maldizentes. Mas o Senhor Jesus é perito em reorganizar a nossa vida. Amém? É perito. Muitas expectativas erradas sempre vão nos afastar do caminho. Sempre. Precisamos olhar para a Escritura. O que ela diz e o que ela ensina é algo sólido, que vai fazer você resistir, ainda que seja a morte. Dói, mas se estamos de pé, tem trabalho a fazer. Sim ou não? Se estamos aqui ainda, não acabou. A luta não acabou. Quem já foi, está descansando no Senhor. Descansou das lutas dessa vida. E quem está aqui? Vamos seguir em frente, vamos caminhar. A direção continua sendo dada pelo nosso Deus individualmente. Aquilo que Deus aponta para mim, talvez não seja para você. E vice-versa. Mas precisamos ter esse relacionamento com Ele. Amém? Por último, expectativas certas geram atitudes certas. Por um outro lado, quando a gente espera aquilo que é real, que é verdadeiro, que é eterno, te dá força, te dá ânimo. Olha no verso 28 em diante. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar
dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha aí, começaram a ter aquele tratamento, a ser jogado lá no passado e ver como Deus foi cumprindo cada palavra, cada profecia. E chegaram ao ponto de chegar a quase à noite na aldeia. Já estava escurecendo, já estava fechando a cortina do dia. E Jesus faz menção, eles: não, a gente quer mais, fica com a gente. Já conversou com uma pessoa que tem conteúdo, que fala palavras que você fala assim: poxa, isso está tão legal, eu queria mais. Está aí um ensinamento. Será que a gente é assim? Será que o que a gente tem para dizer alimenta o outro? Às vezes a gente quer que alguém seja assim para a gente ser beneficiado, né? É aquela história: eu queria tanto ter um amigo que nem Davi e Jonatas. Mas você tem sido amigo para alguém? A gente quer, mas é dando que se recebe. É dando o primeiro passo que as coisas vão começar a acontecer, a começar em mim. Havia ali um interesse neles: a gente quer mais ouvir de você, a gente quer mais isso. E aí, num simples gesto de pegar o pão, partir, quem parte o pão é o anfitrião, não é o convidado. O convidado não parte o pão. Mas ele não era convidado, ele era o chefe, ele era Senhor, ele é o Senhor. E quando ele entra, ele não é convidado, ele é Senhor. Nós é que nos curvamos para lavar os seus pés. E ali, num gesto de partir o pão e abençoar, os olhos se abriram. Porque a tristeza havia saído. Havia sido curado aquele desânimo. Havia sido curada aquela frustração. Agora eles podiam ver. E viram. Só que Jesus sumiu. De novo. Ele já ia passar direto. Não, fica com a gente. E na hora que eles reconheceram Jesus, ele sumiu. Por quê? Por que Jesus não ficou com eles? Por que Jesus não explicou toda a real? Mais uma vez, seguir a Jesus é uma decisão sua. Sua. Não dependa de nada. Dependa só de você. Eu vou para a igreja quando meu marido for. Você nunca vai. O diabo não vai deixar. Eu vou fazer tal coisa, se tal coisa acontecer. Cuidado. Tem muitas chances de não acontecer nunca. Tome a sua decisão. E eles tomaram. Quando eles começaram a conversar e revelaram que havia um fogo. O fogo apagado não ilumina nada. Eles estavam indo para Emaús, aonde o sol se punha. Mas o lugar deles era onde o sol nasce, aonde a luz aparece. Era lá. Emaús era fuga, Jerusalém era perigo. As coisas aconteceram lá. Emaús é esconderijo, é derrota, é retorno. Mas não é um retorno qualquer, é um retorno porque lá não deu certo. Errado. Errado. Sabe por que é errado? O próprio texto fala. 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Nem comeram pão. O pão ficou lá na mesa. 10 quilômetros se tornaram um passeio no bosque, ainda de noite, no escuro. Olha só a motivação. Jesus falou para eles irem para lá? Falou? Não, o texto não diz isso. Jesus falou alguma coisa para eles que, olha, é melhor vocês voltarem. Não.
Ele não falou nada, ele desapareceu. Aí por quê? A gente faz as perguntas, né? Pois é, por que Jesus some, eles começam a conversar, deixa o pão de lado e volta lá correndo que nem doido, 10 quilômetros de Tribuna FM, que era fichinha para eles. E voltaram para Jerusalém. Por quê? Fé restaurada. Eles entenderam que o lugar deles não era lá, era junto com os irmãos, era junto com o colegiado, era junto com aqueles que professam a mesma fé. Ali não era o lugar deles. E eles que entenderam isso, porque eles retornaram. E ao chegarem lá, já foi falado a eles: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí Jesus aparece e restaura a fé, o ânimo deles. Deixa eu falar uma coisa. É real, a pandemia existe e separou muita gente. Muitos se foram. O isolamento veio. Mas reino de Deus não é isso. Nós precisamos uns dos outros. O evangelho é: aconselhai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. Isolamento não é para nós. Pelo menos até passar essa fase, a gente vai ter que suportar um pouco de restrição, mas a igreja precisa um do outro. Juntos somos mais fortes. Amém? A coragem que eles tiveram foi por causa de um tratamento recebido pelo Senhor, que nem se revelou. Eles é que reconheceram após sair aquela tristeza, aquela angústia, aquela amargura. E quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós encontramos-nos às vezes sozinhos, sem saber que decisão tomar, angustiados? E aí fica então esses ensinamentos, fica essa dica aqui, desses dois amadão aqui, que retornaram para o grupo. E olha só, Emaús era fuga, pacato, tranquilo. Jerusalém era perigo, hostilidade. Mas era lá que ia se cumprir a profecia, o derramamento do Espírito. E o ide do Senhor começaria de lá. Então, acordaram, entenderam. Eu não sei hoje como está a situação de missionários e a questão missionária. Na Igreja Batista do Guarujá, onde a gente faz parte, com o pastor Jaime, recentemente, um casal e um amigo meu, eles foram enviados, mas chegaram lá, vão ter que passar por isolamento, coisa e tal, todo aquele protocolo de vacinação, os cuidados e tudo. Mas o mundo inteiro foi abalado com isso. Mas a palavra não, ela não muda. Nós temos tido separações dentro do nosso convívio evangélico. Casamentos que acabam, que se desmancham, e às vezes até com mágoas, amargura. Tem faltado pessoas para discipular, caminhar junto, orientar. E esse papel é nosso. Muitas são as dificuldades. Expectativas erradas geram frustrações. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não vai melhorar não. Tá? Não vai. A vacinação no estado de São Paulo, Rio, Minas, não vai melhorar. Outras coisas vão acontecer. Muita coisa está por trás disso também. O tempo se afunila. O nosso regime político já mostrou que, para eles, o povo brasileiro não vale nada. Preferem a morte dos cidadãos do que gastar o dinheiro com a saúde. O mundo não vai melhorar. O Brasil não vai melhorar. Pode trocar o presidente, pode trocar a moeda, a situação vai ficar cada vez pior. Ah, você é pessimista. Não, é a Bíblia que está dizendo.
Os últimos dias estão aí. Quer que eu dê uma olhadinha aqui com você? Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Por favor, me perdoem. É capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disso, está dizendo a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Você já tem visto isso, né? Já temos visto isso. Local de trabalho, gente na família. Eu poderia citar várias passagens, mas a verdade seja dita, nós precisamos uns dos outros. A igreja é mais forte quando está unida. E certamente temos opiniões diferentes, temos gostos diferentes, e isso é bom, não é ruim. Formamos um mosaico, mas precisa ter unidade, compreensão, companheirismo. Amém, irmãos? Se você tem passado por lutas e provas, como eu também tenho passado, eu quero deixar aqui uma dica para você. O Senhor não esqueceu de mim e de você. Conhece, sonda. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à boca, Ele já conhece. Esquadrinha o coração e o pensamento mais íntimo, Ele sabe. Muitas vezes permite que passemos por dificuldades e desertos, porque não tem como crescer sem passar por isso. Não tem como desenvolver como pessoa, como cristão, sem ter a prova dos sofrimentos. Cristo Jesus passou pela via dolorosa e abriu o caminho. Como é que a gente quer ter uma vida no bem bom? Como é que a gente quer viver sempre feliz e alegre se o mundo jaz no maligno? O sistema é corrupto. O pecado está dentro de nós. Deus falou para Caim, o pecado está dentro de você e cumpre a você dominá-lo. Amém, irmãos? Creio que essas lições me ajudaram muito e também aos irmãos. Que Deus os abençoe. Parabéns pelos 29 anos de igreja estabelecida aqui na cidade. Certamente muitos jovens, muitos homens e mulheres aqui são frutos desse ministério e continuarão dando frutos. E sempre que pudermos, andaremos um pouquinho juntos. Amém? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez. Eu quero orar e aí eu passo o microfone para alguém aqui. Pai, o Senhor é bom e eterno é a sua misericórdia. Obrigado por essa igreja amada e pelos irmãos e pastor que aqui preside, que o Senhor tem sustentado. Eles têm passado duras provas, mas certamente o Senhor está com eles e ajudando e fortalecendo para que continue o plano do Senhor. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos, homens e mulheres de Deus aqui e os seus familiares também. Nós congratulamos como igreja diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.